Programa Espírita Quarta Dimensão. Toda riqueza material é consequência da lei do trabalho e segue uma programação reencarnatória. Mesmo vivendo sem posses materiais, a lei do trabalho segue promovendo a felicidade. Riqueza e pobreza são estágios na evolução da alma. Uma e outra vêm para ensinar. A felicidade é conquista adquirida nesses dois estágios da evolução. Daí, se verifica pessoas ricas que não são felizes com o que têm e pobres altamente felizes com o pouco que têm. O que gera felicidade, então? É aquilo que se aprende, conquista e vivencia com sabedoria. Por isso, se você é rico, seja feliz com o que tem. E se você é pobre, seja feliz com o ar que entra em seus pulmões, que proporciona a vida que segue. Tudo vem para ensinar e voltaremos para prestar contas. Afinal, somos imortais. O Quarta Dimensão já começou. Guilherme Taylor Marti. O Dr. Marti manteve relações cordiais com muitos vultos desconhecidos do espiritismo daquela época, dentre eles doutores Faria Júnior, Figueiras Lima, o Médio Nascimento e muitos outros. Desprendendo-se de todo o interesse material, passou-se a integrar-se inteiramente, de dia e de noite, sem fadigas nem revoltas, à tarefa sublime de suavizar os sofrimentos do próximo, tendo por isso mereido o cognome de paz dos pobres. Fez isso por mais de 50 anos, descuidando-se de si e da própria saúde, numa afirmação patente de renúncia e de dedicação, tornando-se por isso mesmo um homem que realmente viveu os ensinamentos evangélicos, levando a paz, saúde a milhares e milhares de sofredores de todos os matizes. Chegava mesmo a rasgar as próprias vestes a fim de enxugar lágrimas alheias. O seu nome foi dado ao logradouro público da cidade. A Federação Espírita do Estado de Rio de Janeiro denominou Instituto Dr. Marti a um grande e modelar educandário por ela fundado, onde estão abrigadas mais de 100 meninas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Simone Batista, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA, uma das expositoras que também fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Tudo bem, Simone. Simone, a pedidos do público, tá havendo muitas mágoas aí, o pessoal tá dizendo, eu sofri uma grande ingratidão, e na linguagem popular o pessoalzinho tá ficando de mal à morte um com o outro. Mas e aí, precisa disso? Não precisa. Sabe por quê? Nós sempre sinalizamos aqui neste programa que nós somos espíritos ainda em processos de evolução. Nós devemos dar um desconto, não só para nós, mas para com o nosso próximo. Mas o cenário da reencarnação. Então aqui a proposta hoje não é julgar comportamentos de ninguém. Sabemos que tem algumas pessoas aí cometendo algumas tolices, mas isso faz parte da caminhada. O que é que nós vamos acrescentar? Algo que os espíritos já sinalizavam a Allan Kardec desde 1857. Então vamos à questão de O Livro dos Espíritos. Questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos?
E eis a resposta dos imortais: é que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, outro em moralidade. Quer dizer, é o bom senso que vai nos mostrar realmente também como nós podemos ajudar essas almas, porque perfeito, até o momento que sabemos, só nosso Senhor Jesus Cristo. Simone Batista, suas considerações sobre essa questão e vamos acalmar alguns corações aí. Certo. Então, Kardec, como sempre, nos trazendo essas pérolas, né, de perguntas, muito interessante, porque nós sabemos, né, Douglas, que a inteligência, ela é um dom, é um atributo do espírito, mas ela não significa que é uma pureza espiritual. Então, homens muito inteligentes não quer dizer que eles sejam espíritos evoluídos, na verdade. E por quê? Porque a inteligência, ela só é mesmo considerada como um atributo de evolução quando ela está harmonizada com o amor, né? Como você mesmo citou, nós temos o exemplo de Jesus, que foi o único ser perfeito que habitou este planeta. E ele sabia justamente usar a inteligência com amor, ou seja, ele via o bem coletivo, bem para todos, né? Então, quando o ser humano ele usa a inteligência somente para si, para atender às suas vontades, né, tirar vantagens, aí realmente não está sendo de acordo com a inteligência que devemos seguir. É uma coisa interessante, Simone, dentro dessa questão, que os benfeitores espirituais, eles sinalizam essa questão da evolução e também aquele sinal de alerta. Às vezes, aquela pessoa que lhe magoou ou fez qualquer coisa que viesse a lhe desagradar, sofreu a influência dos espíritos, sinalizando que precisa da sua ajuda. Então, em vez de criticar, em vez de julgar, procurar saber como melhor ajudar, não é verdade? É verdade. A gente tem que ter esse entendimento, né? Que às vezes aquela pessoa está sendo, na verdade, um instrumento, né? Para provocar situações embaraçosas, né? E que nós devemos, às vezes, perceber quando realmente a pessoa está sendo influenciada e quando ela está agindo realmente por vontade própria. Só que quando a pessoa é uma pessoa inteligente e ela usa a sua inteligência para fins próprios, interesseiros, ela vai o quê? Abrir uma sintonia, né, com aqueles espíritos que realmente querem isso. E aí ela vai continuar agindo daquela forma, ou seja, influenciada por espíritos inferiores. Veja lá, ela não está julgando o seu comportamento, você que diz assim, não, mas eu sou inteligente e não cometo erro. Não, mas todos nós somos passíveis de cair. Eu sempre sinalizo, inclusive, no Quarta Dimensão e nas nossas palestras, uma fala do espírito Joana de Ângeles, através do tribuno Divaldo Pereira Franco. Cair faz parte da caminhada, então não fique envergonhado, você que até já detém um determinado conhecimento das mais diversas áreas da ciência, não fique envergonhado. O que não pode é ficar muito tempo no chão. Então, a necessidade de levantar, de fazer aquelas reflexões. Não. Aí tem, sabe o que eu me lembrei? Das pessoas que não gostam de pedir perdão ou desculpa. Tem muita gente entravada nisso daí. Tudo bem, você não consegue pedir desculpas, mas mude para que as pessoas, elas notem que o seu movimento é um sinal de pedido de desculpa. Eu poderia enumerar aqui inúmeras pessoas do meu convívio que não têm o hábito de pedir desculpa. Quando falham, o que elas fazem? Elas mudam o comportamento. Para pior, negativo. Para melhor.
Então, são todos esses conhecimentos do comportamento humano que a gente tem que começar a verificar. Porque, em vez de nós ajudarmos, às vezes a gente coloca o quê, Simone? Mais lenha na fogueira, não é verdade? É verdade. E Deus é tão bom, misericordioso, que Ele espera o momento certo, né? Então, quando aquela pessoa muda de atitude, Ele vai o quê? Aproveitar aquela inteligência que aquele ser humano já acumulou para fins do bem da humanidade. Então, tudo a seu tempo, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. E aí depois nós vamos sofrer as consequências, né? Dos nossos atos. Só que Deus, Ele espera que nós nos arrependamos do que nós fizemos, né? E com a mudança de atitude, Ele vai nos aproveitar, aí sim, para os melhores fins perante a humanidade. Eu quero pegar uma deixa sua aí, quando você diz que nós temos liberdade. De fato, nós temos liberdade, mas já foi sinalizado lá atrás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é a famosa sabedoria e o bom uso do atributo da inteligência. Então, você, meu querido amigo e amiga, dê um desconto, em primeiro lugar, para você. Tá? Em primeiro lugar para você, não guarde a mágoa, a decepção, mas identifique que todos nós estamos no mesmo cenário da própria evolução. Tanto é, Simone, só para que a gente possa finalizar ainda mais, com bastante clareza esse assunto, a neurociência. Aí você que é uma expert no Lírio do Vale sobre neuroplasticidade, se você ficar com informações negativas e de mágoas no cérebro, vai comprometer as suas células mentais, ocasionando o quê? Doenças e por aí vai, não é, Simone? É verdade, Douglas. Tudo que nós acumulamos na nossa mente, né, no nosso coração também, aquilo ali vai trazer o quê? Problemas futuros. Então, não vamos perder tempo guardando mágoas, rancores. Não, vamos nos libertar disso, né? Deixando a cargo da lei que o outro tenha as consequências dos seus erros. Então, nós vamos nos livrar daquele peso, vamos liberar a nossa mente para outras informações e, de preferências, bons pensamentos, boas energias, que isso sim vai nos ajudar, vai nos reequilibrar a nossa mente e o nosso corpo. E lembrando também, alguns neurocientistas, pesquisadores da mente humana já sinalizam: cuide dos seus pensamentos, sabe por quê? O Alzheimer é a doença do pensamento. Se você é acostumado a guardar mágoas, você estará comprometendo o ato de pensar. Se você quer pensar, pense em coisas boas. Então vamos aprender que todos nós somos espíritos imortais em processos de evolução, em mais um cenário da reencarnação, e que nós estamos aqui para aprender sempre um com o outro. Simone, você quer aprender mais? Sim, com certeza. Então vamos aprender com muita alegria. Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Atenção, galerinha! Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua televisão, na sua casa, na cozinha, na sala, aonde você estiver. E olha, gente, temos uma amiguinha aqui no programa hoje. Qual é seu nome? Manuela. Olha, Manuela. Fala, Manuela! Isso! Manuela, você tem quantos anos? 50 anos. O quê? 5. Ah, menina, 5 aninhos, isso! A minha amiga Giovana também tem 5. Tem 5? Eu tenho 4 anos.
com a Kerezinha que eu tenho 4 aninhos. Quantos anos acho que eu tenho? Ainda bem que ela não sabe, né? Ok, e quando rola aí os blocos bacanas que tem hoje, tá bom? Então vamos dar uma voltinha aqui, conversar um pouquinho com a nossa querida amiga Manuela. Bate-papo Kids. Olá, gente, boa noite. Começando mais um Bate-papo Kids, sempre trazendo boas informações. E o nosso convidado de hoje é membro da COAME, Coordenação de Atividades da Mediunidade da Região Norte, pela UEP, diretor administrativo do Centro Espírita João Batista, médico pela UFPA, Universidade Federal do Pará. É ele, nosso amigo Rômulo Leite. Foi um prazer enorme ter você aqui, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês compartilhando conhecimento, porque o conhecimento nos liberta, né? E um dos caminhos para o conhecimento é despertar a curiosidade. Vamos ver se nós podemos despertar a curiosidade daqueles que estão conectados conosco. Rômulo Leite, o bate-papo que diz, quer saber o que é glândula pineal. Muito bem, pouco conhecido pela maioria, até da própria ciência, né? Primeiro precisa saber o que é glândula. Glândula é um órgão que produz hormônios. As glândulas podem ser exócrinas, quando elas liberam o hormônio pela superfície, para dentro do aparelho digestivo, a lágrima, por exemplo, né? O suor. Ou glândulas endócrinas, aquelas que produzem o hormônio e despejam diretamente no sangue. A glândula pineal é uma glândula endócrina que produz hormônios dentro do cérebro. Qual é a função da glândula pineal no corpo? Muito bem. Até pouco tempo, e a maioria da ciência acredita, que a pineal é apenas um órgão vestígio que foi diminuindo a sua função com a evolução da espécie. Mas hoje, acredita-se que ela tem 3 funções básicas. Uma delas é o nosso relógio biológico. Nós temos um relógio para saber o que é dia e o que é noite. O segundo é que ela produz hormônios, né, principalmente a melatonina. E o terceiro é que ela é um órgão receptor. Ela capta ondas eletromagnéticas do meio exterior. Então a glândula pineal seria a nossa antena parabólica? Vamos dizer que sim, porque na sua microestrutura ela tem uns cristais de apatita. Esses cristais servem como captadores de ondas eletromagnéticas do meio exterior. Sofre por isso a glândula pineal influência desses estímulos astrofísicos como o Sol, como a Lua e até dos pensamentos dos encarnados e dos desencarnados. Onde está localizada a glândula pineal? Já vi na internet, ela é muito pequena, do tamanho de uma ervilha, né? Ervilha bem pequena, verdade, né? Ela pesa mais ou menos 120 a 150 miligramas, tem um formato de uma pinha, por isso que o nome pineal, forma de uma pinha. Bem pequeno, né? Bem pequeno. E ela está localizada no meio do cérebro. O cérebro, aliás, o encéfalo, ele tem 2 hemisférios de cérebro, né? Cérebro direito e esquerdo. No meio dela, escondido, próximo a um órgão chamado tálamo, ela está implantada lá na parte posterior da cabeça. Qual é o hormônio que ela produz e qual a função deste hormônio? Bom, o principal hormônio que a glândula pineal produz é a melatonina. Mela quer dizer escuro, tonia, trabalho, ou seja, é um hormônio que trabalha no escuro. Então ele tem muita importância no sentido de dar aos vertebrados a sensação do que é dia, do que é noite, pois ele só é liberado para a corrente sanguínea e provocar o sono durante a escuridão. Que legal! A pessoa que fica a noite toda com o celular, a luz da tela pode enviar sinais errados para o cérebro e causar queda na produção da melatonina, fazendo com que a vontade de dormir demore a chegar? Com certeza, ele é o indutor do sono. Aliás, hoje
está sendo usada até melatonina sintética para aqueles que têm problema de insônia, né? Olha só, a formiga, por exemplo, que não tem cérebro, ela não precisa dormir. Ela trabalha 24 horas por dia. Os vertebrados precisam descansar. Então, aquela pausa de descanso do corpo físico é a melatonina que, através da escuridão, faz com que a gente adormeça para que reponha as energias e a gente acorde mais revigorado pela manhã. O aluno que fica até 2 horas da manhã no celular, com aquelas luzes em cima dele, ele está inibindo a produção de melatonina. Quando for às 3 horas da manhã, ele consegue dormir. Aí aqui a melatonina vai ser despejada no sangue e ela vai durar 8 horas. É por isso que não adianta você insistir para o aluno ficar acordado na sala de aula, porque o corpo dele está encharcado de melatonina que está provocando sono. Que legal, que interessante. A glândula pineal é capaz de captar radiações eletromagnéticas da luz que regula ciclos menstruais? Da Lua, no caso, né? Porque, veja bem, nós temos vários comandos astrofísicos que regulam o nosso corpo. Esses comandos astrofísicos são chamados de Zeitbergs. Existe o Zeitberg do Sol, que regula o nosso ciclo circadiano. Existe o Zeitberg da Lua. Olha que interessante, que o mês lunar é 28 dias. E justamente 28 dias é o ciclo normalmente menstrual. O ano no lar são 9 meses. É justamente 9 meses o tempo de uma gravidez. Então, a lua influencia, principalmente na mulher, nesses ciclos menstruais da própria gravidez. Por isso que é essa influência. Que interessante. Qual a relação da glândula pineal com a mediunidade? Pois é, hoje nós já sabemos que a consciência não está no cérebro. A consciência não está no cérebro, está num corpo chamado perispírito que reveste a alma. Então hoje também sabemos que o pensamento não é uma coisa substrata. Pensamentos são ondas eletromagnéticas. Então nossos desencarnados ou encarnados podem se comunicar conosco através dessa antena receptora que é a pineal. Então, quantas vezes você está pensando em alguém, algum parente distante, você pensa tanto nessa pessoa e de repente ela te manda um WhatsApp ou te liga, porque você já mandou por onda eletromagnética e ela captou, independente da distância, o teu pensamento e te responde. Muito legal mesmo. Bom, Rômulo Leite, o nosso Bate-Papo Kids fica por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco de esclarecimento. Bom, gente, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Espero de vocês no próximo programa. Terminando aqui o nosso quadro infantil e terminou no final. E a nossa coleguinha Manuela aqui, que maravilha, né? Ela está com a gente aqui hoje, um dia assim muito especial com a presença dela, tá bom? O meu abraço vai, sabe para quem? Para Joana Solon, de intérprete de Libras, tá? Para Lúcia, lá em Marituba, e a sua mãe Onélia, isso. O meu irmão, querido irmão, Kisuko, ao lado, aí dá uma olhada na foto aí, né? Ao lado da Suzana Ives, tá bom? Também vai para... isso, e a Amanda, né? A mãe da Suzana. E vamos lá, abraços para os seus coleguinhas. Vamos lá já. Luiz. Valentina. É Valentim. Valentim é menino. É menino, né? Ah, pensei que fosse Valentina, mas é Valentim. Eu não escutei direito. Mais alto. Valentim. Mais alto. Valentim. Mais alto. Valentim. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Nossa saúde resulta de determinados fatores, como, por exemplo, o equilíbrio mental e a harmonia orgânica. Quando ocorre algum desequilíbrio em um desses fatores, geralmente provocados por preocupações do dia a dia, por sentimentos indevidos ou por maus pensamentos, nosso campo energético enfraquece, abrindo espaço para a instalação de enfermidades.
Isso acontece porque somos seres constituídos de energia que circulam por todas as áreas do nosso corpo. Portanto, qualquer desajuste dessas energias torna o corpo propenso a distúrbios, ou seja, nossa saúde depende do equilíbrio dessas energias. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de pessoas que adoecem com frequência, e isso pode estar relacionado a comportamentos e atitudes que assume diariamente, ou seja, aos tipos de energias mobilizadas, já que tudo depende da forma que a usamos e direcionamos. Portanto, que possamos estar atentos aos nossos pensamentos e atitudes para não mobilizarmos energias desajustadas que influenciarão no nosso corpo, já que os desequilíbrios aparecem inicialmente no corpo espiritual, ganhando dimensão no corpo físico se continuarmos na mesma frequência perturbadora. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.